Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Érica, né? Como muitos já me conhecem. A gente está aqui para falar sobre o seu livro 2 e o capítulo 6, novo capítulo, tá, gente? Essa aula a gente vai falar sobre descrição, sobre um gênero muito presente que está aí sempre no nosso dia a dia, tá certo? Sobre um artifício que a gente utiliza muito nas nossas narrativas, tá certo? É muito importante que vocês relembrem aí. Enquanto a gente está fazendo essa introdução, pega aí o teu livro, tá? Abre aí na página 80, tá bom? Livro 2, certo? Página 80, o capítulo vai da página 80 a 88, tá bom? O que é que a gente vai abordar nessa aula? A gente vai abordar as características, como é que a gente identifica, como é que a gente faz uma descrição, certo? A descrição subjetiva e a objetiva, por enquanto, existem outros tipos de descrição, tá bom? Como vocês têm aí, vocês podem ver no próprio livro de vocês. A descrição sensorial é um exemplo diferente delas, tá bom? E a gente vai ver também algumas marcas linguísticas da sequência descritiva, que faz muita diferença quando você está escrevendo algum texto. Beleza, gente? Uma dica: enquanto a gente estiver explicando, enquanto a gente estiver mostrando para vocês o assunto, se vocês tiverem com alguma dúvida, tá? Anota no livro mesmo, aí no teu livro mesmo, no teu caderno, tá certo? Que quando a gente for para nossa live, a gente tira todas essas dúvidas, tá bom? Então vamos lá, começar? Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender, tá certo? O que é a descrição? Ela é uma sequência textual, ela não é um gênero textual, certo? Ela tem a função prática e objetiva, certo? E ela torna a explicação mais visual, tá certo? Isso acontece muito quando a gente vai para um determinado lugar e outra pessoa não foi, e a pessoa precisa saber como é que foi, né? Como é que foi. E tem aquelas pessoas muito meticulosas, né? Que querem saber todos os detalhes. Ai, como o fulano de tal estava vestido. Ai, como ele se comportou, certo? Então, a descrição, você está descrevendo toda a cena, todo o que aconteceu quando você participou daquele evento e que a pessoa não pôde estar presente, beleza? Vamos lá. Eu separei aqui um quadro do Renoir, né? Saudades das nossas aulas de artes, mas não é artes, é redação, certo? Vocês verem como tudo está interligado, tá bom? Então, o Renoir, ele pintou esse quadro aí maravilhoso, Banks of the Seine at Asnières, certo? De 1879, certo? Eu tirei aí para que vocês vejam, vocês podem encontrar essa reprodução na internet também, porque eu acho belíssimo, achei belíssimo. E é uma composição visual riquíssima, certo? De cara, se eu pedisse para vocês fazerem uma descrição, vocês iriam dizer o quê? Ai, é muito bonito, é muito colorido, né? Tem duas moças andando num barco, estão num barco, remando num rio, no que parece ser um rio, certo? Tem outro rio, tem casa, enfim, certo? Ok? Vocês estão entendendo? Então, a descrição, ela está presente a partir do momento que eu peço que vocês me falem o que é que vocês estão vendo, tá bom, pessoal? Vamos lá, para frente. A gente tem, pessoal, aí a descrição objetiva, certo? Que é a maneira concreta e física de descrever algo. Como assim, Érica? Como? Como é? Me explica aí, vamos lá. Vamos analisar a representação imagética, certo? Eu quero saber o que é que contém aí, o que é que está aí nesse quadro, certo? O que é que tem? Basicamente, existe um barco, duas moças, né, duas mulheres, tem muita ramagem, certo? Elas estão num rio, né, num lago, à sua em volta existe uma casa, existe outro barquinho lá no fundo, certo? Existe uma pastagem verde, certo? E a água parece muito límpida e azul,
certo? Então, essa é uma descrição física, eu fui muito objetiva, certo? Eu posso dizer também que as moças estavam vestindo roupas claras. Uma delas parecia que tinha cabelo escuro e a outra cabelo mais claro, certo? Então, eu fui muito objetiva quando eu descrevi o quadro do Renoir, tá bom? Então, vamos lá. Aí a gente tem também a descrição subjetiva, que é o quê? Qual é a função da descrição subjetiva? Ela apela às emoções pessoais de quem está escrevendo o texto, ou no caso de quem está narrando, né, o que está vendo. Vamos lá. A gente tem, o que é que eu poderia dizer a partir do meu ponto de vista, quando eu vejo essa cena, se eu estivesse escrevendo sobre essa cena, certo? Eu estaria dizendo que duas moças estavam num barco remando num lago e parecia que era no começo da tarde, né? Toda a composição me parece agradável, certo? A composição, as cores estão demonstrando que existe ali uma paz, uma serenidade, certo? As duas pareciam estar conversando, certo? Então, provavelmente elas são muito próximas. Existe também a possibilidade de ser um encontro de mãe e filha que há muito tempo não se viam e resolveram ir dar uma volta nesse lago, tá certo? Então, percebem que eu coloquei o meu sentimento nessa descrição? Então, quando vocês utilizam a descrição subjetiva, vocês podem apelar para o seu sentimento ao escrever. E o que é muito comum nas narrativas, tá certo? Aí, pessoal, eu separei aqui para vocês, mas textualmente falando, um trecho de um livro que eu acho fantástico, que eu já falei, acredito que eu já tenha falado para vocês em algumas das nossas aulas, certo? Esse livro aqui, né, que é Dizem que os Cães Veem Coisas, do Moreira Campos. Esse é um livro preferido da Érica, tá bom, gente? Ele é fantástico. E é muito bom porque é um livro de contos, ele é curtinho, ó, ele é fininho, certo? E outra coisa, o Moreira Campos, ele é daqui. Esse livro é muito antigo. Essa edição aqui eu ganhei em 1987, certo? Foi um dos primeiros livros de conto e eu tenho ele até hoje, tá bom? É muito bom, muito bacana. Eu acho que vale muito a pena para quem quer começar a se interessar por leitura. Tá bom? E quem já tem esse interesse, é um livro muito massa. Eu acho que vocês devem adquirir, tá bom? Vamos lá. Eu separei um trecho da crônica, ou do conto, perdão, que dá título ao livro, certo? Dizem que os cães veem coisas. Da página 131, certo? A gente vai fazer aqui a leitura só para vocês identificarem algumas marcas linguísticas da sequência descritiva, certo? Ela chegou diáfana, transparente, no vestido branco que lhe descia até os pés calçados pelas ricas sandálias de pluma. Ninguém lhe ouviu os passos. Sentou-se à beira da grande piscina, cruzando as pernas longas. Chegou antiquíssima, atual e eterna, com a sua cara de máscara. Moldada em gesso, apenas uma presença porque pousou como uma sombra. Mas por um fragmento de tempo, um quase nada, reinou entre todos um silêncio largo que se estendeu pelo vasto terreno murado da mansão ensombrada pelas árvores. Dominou a enorme piscina e emudeceu as próprias crianças pajeadas pelas babás de aventais bordados. E vejam que as crianças são indóceis. Um presságio, certo? Esse é um fragmento. Só para deixar vocês com vontade de ler o conto, ele é um conto que ele fala sobre uma festa que estava acontecendo numa casa de gente muito abastada, né? De gente muito rica. E que nessas ocasiões existem as pessoas, os homens ficam num canto, as mulheres ficam em outro, e as crianças ficam com suas babás, aquela coisa toda, né? E chega uma presença que dá todo o sentido, né, ao título
do conto e do livro. Dizem que os cães veem coisas, vocês já ouviram falar, né? Que parece que os cães veem mais do que a gente, certo? Então veem o lado espiritual, o lado sobrenatural. Então fiquem com essa vontade de ler esse conto. Quem sabe a gente leva para a sala de aula quando voltarmos aí à normalidade, tá bom? Então vamos lá, percebam aí que a gente separou algumas palavrinhas. Sentou-se, certo? Que está em azul. Cruzando as pernas longas, essa frase ela está em amarelo. E pousou como uma sombra, é uma frase que está em verde, tá certo? Vamos lá. Lembrando que são marcas linguísticas, né? O que são as marcas linguísticas, tá? Gente, as marcas linguísticas estão presentes em quase todas as descrições, em todas as sequências descritivas, tá certo? No livro de vocês têm um exemplo, tá bom? De uma descrição de uma cidade, certo? Tá mais para um convite turístico, vocês podem ver aí. Só que aí, o que é que eu fiz? Eu separei esse trecho desse conto exatamente para mostrar o que é que eles têm em comum. As figuras de linguagem estão presentes nessa sequência. Por exemplo, o que está de verde, a frase que está de verde lá, né? A gente tem a figura de linguagem, a comparação, ó, percebam. Pousou como uma sombra, certo? A gente tem as características do personagem. Vocês têm também no livro de vocês, certo? Um texto que apresenta no livro de vocês. E aí a gente tem, nessa sequência que eu separei para vocês, a gente tem cruzando as pernas longas. Você sabia que era uma figura feminina, certo? E verbos de estado, que é sentou-se. Ela sentou-se, certo? Ela se sentou. Tá bom? Como a gente diz. Percebem? Então, essa sequência descritiva, gente, ela está presente na maioria das narrativas, tá bom? Nas narrativas descritivas. Beleza? Tudo bem? Então, o que é que eu sugiro? Deem uma olhada. Se querem ver essa aula de novo, voltem lá para o começo e revejam o vídeo. É curtinho, tá bom? Leiam leiam o livro de vocês aí e se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, separem essas dúvidas para a gente conversar sobre elas lá na nossa live de redação. Tá bom? Gente, lembretes importantíssimos. A gente vai passar atividades, tá bom? A gente está passando atividades, os outros professores estão passando atividades. É muito importante que vocês fiquem ligados aí no portal, no Avasai, tá bom? Não percam os prazos de atividade, verifiquem a agenda Edu diariamente, tá certo? Acompanhem as lives, que são as gravações ao vivo, realizadas no canal do YouTube e principalmente façam as propostas de redação que a gente está colocando lá para vocês, tá bom? Então, não esqueçam, a gente está aqui de braços abertos para vocês. Se cuidem, logo, logo isso tudo vai passar e a gente vai poder estar junto em sala de aula para debatermos e conversarmos mais sobre textos maravilhosos que a língua portuguesa nos proporciona. Tá bom? Beijos de longe e até a próxima, certo? Tchau, tchau!